Bom, eu queria dizer que os pais que estão aqui hoje não sabiam qual era o tema e nem quais seriam as perguntas. E o nosso tema hoje era como criar filhos mais tolerantes. Cíntia, as crianças têm entre 8 e 12 anos. O que já é possível responder ou falar com crianças dessa faixa de idade? Primeiro eu gostaria de dizer que as perguntas são muito bem-vindas. As crianças precisam elaborar os pensamentos, as fantasias que elas têm. E nós, adultos, pais, como responsáveis, precisamos cuidar disso de alguma forma. Né? O ideal é que a gente seja a gente mesmo na hora da resposta. Só que precisamos usar uma linguagem de acordo com a idade de cada criança, até para que elas compreendam, né, a nossa forma de falar. A pergunta dele era, o que é transar? Cíntia, você acha que ele já sabia a resposta quando ele fez essa pergunta? O Robert? Eu imagino que deve ter passeado aí pelo pensamento dele algo parecido, porque conclusivo não. Acredito que não, né? Muito Agora, muito infantil. Agora, se veio essa pergunta é porque deve estar ouvindo em algum lugar, né, em que ele frequente, talvez no ambiente com os amigos, escolar. Disse que ouviu dos amiguinhos. Escolar. Principalmente os meninos, né? Eles têm uma ansiedade em querer saber um pouco mais sobre esse mundo aí sexual. Agora, nem sempre as crianças precisam de todas as respostas verdadeiras. A gente precisa cuidar realmente do que a gente quer priorizar como valor, sabe, para o nosso filho. Então, a gente pode explicar sim, não necessariamente a gente precisa se colocar no lugar da resposta, né? E a criança também vai precisar conviver com essa frustração de não saber a verdade por enquanto. Você diz de não saber a verdade, é que é o que é possível ela compreender naquela faixa de idade, até onde ir, por exemplo? É exatamente isso. A gente precisa entender que ela não vai conseguir compreender tudo, porque ela não vai consumir o fato, ela não vai experienciar, você não vai poder levar ela para... A gente não estaria mentindo, né? A Ana Paula, minha filha que está aqui, né? Criança na alfabetização, aí a gente viajando, passando por hotel, motel, aí ela perguntou, mãe, qual é a diferença em hotel e motel? Bom, um começa com H e o outro começa com M. Boa resposta. Muito boa. A gente cuida dessa fantasia da criança ali no momento e ela consegue alcançar o que é importante para o momento dela também de idade. Eu acho que tem um perigo quando os pais também não respondem, a criança pode buscar na internet. Porque hoje, né? com 6 anos, cada um já tem seu próprio tablet e, enfim, nem todas as famílias monitoram e limitam. Acontece, Fátima, que as crianças têm uma maturidade de compreensão também. Então, muitas vezes, se ela for ver no YouTube ou no tablet algo relacionado ao sexo, ela não vai compreender ainda assim o que é realmente sexo de fato. Bom, vamos ver a segunda pergunta. O que a gente quis saber a mais? Vamos ver. Por que o irmão da minha amiga fala igual a uma menina? Olha, Fátima, curioso é que nessa pergunta, todo mundo passeou, foi para o pensamento de que a criança poderia ser homossexual. E não é o caso, né? Achei curioso e engraçado e interessante que todo mundo pensou nisso. Mas talvez um menino ele possa ter uma voz mais fina, mais parecida com a voz feminina, não necessariamente ser afeminado, né? Ou ter essa busca. No nosso caso, é um pouco diferente e complicado também. Porque as perguntas, quando vem, depende. Se vem em cima de mim, eu vou responder em função da minha cultura, como que funciona no Haiti. Mas a mãe é francesa, então no Haiti é diferente da França. Aí a mãe pode passar uma resposta diferente. Mas tem um super amigo meu brasileiro, que é amigo dele também, que vai falar, não, no Brasil não é assim. Então, as três culturas, né? Tem três culturas dentro da casa. Então, as respostas não sempre tem que sempre trabalhar. Mas você entrou num ponto muito importante, porque para a criação, tanto o pai quanto a mãe, no caso, ou os cuidadores, enfim, babá, quem cuida da criança, ela precisa entrar num consenso, né, justamente para que a criança não fique perdida e não saiba que caminho que ela vai seguir. Será que eu obedeço minha mãe ou será que eu obedeço ao meu pai? Não, então é interessante que o casal ou quem esteja criando entre num consenso, discuta realmente isso, porque para a gente criar um filho não é fácil, dá trabalho realmente, até porque traz essas discussões familiares para poder ajudar o filho de alguma forma. A gente não pode bagunçar mais ainda, talvez, a cabeça da criança. Né? Agora, Cíntia, como é que seria uma resposta, assim, não certa, mas assim, uma resposta que deixaria o coração dos pais, assim, tranquilos? Com relação a essa pergunta? Da voz, por exemplo. Pois foi o que eu falei, assim, mais ou menos no começo. Não necessariamente a criança poderia ser homossexual. Então, o que, filho? Não entendi. Por que você tá com essa dúvida? Jogou para a criança a pergunta. Sim, para a criança pensar
realmente o que ela observou a partir daquilo, sabe? Porque muitas vezes, assim, Fátima, chegou no momento, culturalmente, socialmente falando, que a gente precisa falar com as crianças sobre a questão homossexual, sim. Já estamos num outro momento de vida. Então a gente precisa se reorganizar internamente, sabe? Cuidar dos nossos pensamentos, dos nossos valores de vida e entender de que forma que a gente vai querer passar essa criação e esse ensinamento para os nossos filhos, porque já está aí. Talvez a gente não fale, fique receoso em não tocar no assunto, mas eu tenho alguns relatos interessantes até de consultório de criança que... O Bob falou, talvez seja, de alguma maneira ele pincelou, dizendo que talvez seja um desejo, né, um desejo, mas assim, do jeito de explicar, fosse uma forma dela se manifestar, né? Exato, pode ser uma forma dela se manifestar. E aí o importante é que a gente questione a criança e pergunte, mas por que você Isso não diz, tá achando não que a voz influencia. tá afeminada? Mas o que tem também se tiver afeminado? Vem, vamos jantar, vamos comer, né? De repente estiver na frente da família. Bora tomar Vamos tomar um açaí. Vamos tomar açaí. Dizem que, né? O dizem que ninguém diz, né? O dizem que é Ninguém o tal assume, do né? fake news, é o tal da... Alguém diz, mas quem diz? Não, alguém. E o alguém não tem cara, não tem, né? E aí é muito fácil alguém dizer alguma Deu no coisa. WhatsApp. A gente tem uma série de aspectos, né? Que a gente percebe que a criança ouviu isso em outro lugar, né? Não foi só direto da cabeça, assim, do nada. Certamente, a criança não traria essa questão sozinha por ela mesma. Agora, o turbante, ele não está totalmente direcionado à questão religiosa. Várias pessoas, todas as pessoas podem usar turbante, independente da condição, da religião que ela segue. É lógico que o turbante é uma ferramenta super representativa para as mulheres, nós, negras, mulheres negras, de empoderamento, né? Sim, de representatividade, né, de recolocação, enfim, de reconstituição de toda a beleza que a mulher negra tem e que sempre teve através do turbante. Não necessariamente quem está usando vai estar indo para alguma religião. Achei que também ficou muito amarrado, sabe? Matriz africana, né? De Pode matriz ser que não. africana, exatamente. E ser do bem ou não, assim, infelizmente a gente precisa considerar que essa é até uma pergunta preconceituosa, né? E racista. Exatamente. Essas perguntas, e especificamente essa também, é até um convite para os pais, para nós pais, eu também sou mãe, para a gente começar a se descobrir um pouco, olhar para dentro da gente, para os nossos corações, para saber o que a gente está transferindo para os nossos filhos. Né? Porque de forma invisível e misteriosa as crianças repetem o que a gente faz. Os nossos preconceitos. E muitas vezes não é uma desconstrução fácil, porque somos adultos, né? Então a gente já tem uma porção de valores formados que muitas vezes não são nossos, são de quem nos criou, ou então da sociedade que a gente convive. Então eu entendo que não é tão fácil a gente se visitar internamente, a gente se reconhecer internamente, mas é possível que isso aconteça e aos poucos, cada um no seu tempo, mas sempre entendendo que o que está vindo de dentro está indo para fora e está sendo jogado nos nossos filhos. Eu quero saber se psicóloga também fica sem resposta na hora que chega a Manuela com uma pergunta para você. Fica, psicóloga também. Porque é aquela velha história, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Então, uma questão legal, porque acho que nós adultos, a gente vai ficando meio mais, às vezes, endurecido e sem a capacidade de perceber, tornando como se o outro fosse invisível. E a criança talvez tenha isso, impacte muito mais a ela, né? Essa diferença, ela percebe muito mais, isso incomoda talvez muito mais. Talvez a pergunta venha por conta disso. Acho que todo mundo já passou por algum tipo de pergunta parecida, né? Essa palavra que você usou, o que incomoda e gera desconforto na criança, eu percebo também que é justamente isso que acontece. Eu queria contar até uma história curiosa. Na semana passada eu estava saindo da minha garagem e tinha uma pessoa catando o papelão e eu tô com um monte de roupa para doar. E aí eu buzinei, perguntei, tentei ajudar e ela não quis ajuda, né? E a minha vontade era de parar o carro, voltar e sentar e escutá-la. Então, será se você que ela não quer ajuda, o que está acontecendo? Então, contando essa história, na verdade, eu quero trazer até um convite para que a gente consiga escutar o outro. Porque quando a gente escuta a criança, você trouxe isso aqui lindamente, adorei o relato de vocês. Quando a gente está escutando o que o outro está precisando, a gente está humanizando aquela pessoa, tirando ela daquela condição de pedinte, de sujo, independe disso. Quando a gente humaniza, a gente reconhece a outra pessoa como humano e a outra pessoa sente isso e aí ela consegue até ter um dia melhor, sabe?
E, além disso, é uma mão dupla. Porque nós também, quando a gente proporciona isso no outro, é uma forma da gente se engrandecer e entender que a gente não tem resposta para tudo. Acho que alguém falou sobre isso. A gente não sabe se a criança tá ali, deve estar drogado, deve estar com fome, deve ter fugido. Não, a gente não sabe o que aconteceu. E também uma boa oportunidade de reforçar que, infelizmente, aquele não é o lugar de uma criança, que o lugar de uma criança é na escola. Isso aí. Falar um pouco sobre as políticas públicas também.